É possível transformar a sua saúde por meio de ações em seu cotidiano? É sim, é muito possível. É possível transformar a saúde positivamente, é possível transformar a saúde negativamente no seu cotidiano. E a gente vai conversar aqui sobre o poder do Dinacharya e do Rito Charya para a sua saúde. Não sabe o que é isso? O que isso tem a ver com a transformação da saúde cotidiana? Então, já sabe, ativa as notificações no YouTube, no Spotify, compartilhe com as amigas, com os amigos, indica o YouTube ou o Spotify aí do Ayurveda Brasil Podcast pra galera. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrita ou inscrito. Me segue no Spotify se você ainda não está seguindo. Bora pra vinheta e vamos conversar sobre esse tema muito, muito, muito importante que complementa o episódio passado, hein? Então, se você não escutou o episódio passado, para esse. Vai para lá e depois volta aqui direto para a vinheta, beleza? Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Sim, você transforma a sua saúde em boa ou ruim, em equilibrada ou desequilibrada, em inflamada ou desinflamada, com as suas ações cotidianas em todos os sentidos. Tema que eu comecei no episódio passado, então se você não sabe como é que o Ayurveda tem essa potência de equilibrar novamente aquilo que está em desequilíbrio no seu corpo, que você não acha nos exames médicos, que ninguém consegue achar, né? Então assim, eu tenho dor de cabeça direto, tenho, sei lá, dor de estômago direto, ninguém descobre nada, blá blá blá. Vai lá no episódio passado, entende como que é esse percurso do Ayurveda e volta aqui para a gente conversar sobre sua rotina diária e sobre as rotinas sazonais, ou seja, as rotinas relacionadas com a estação do ano. Da mesma forma que, quando você não tem boas rotinas, tanto diárias quanto rotinas relacionadas à estação do ano, elas podem causar realmente problemas de saúde, desequilíbrio no corpo, quando você dá uma atenção para esse tipo de rotina, quando você cuida de você a partir daí, né, aí você consegue manter uma saúde muito boa, muito equilibrada, ou na maior parte do tempo bem equilibrada, e você, aquilo que a gente chama de promove sua saúde. Não é só... É muito lindo... É muito linda essa ideia de que você pode promover saúde. Pensa nessa palavra, né? Aquilo que você está potencializando a sua saúde. Você está tornando mais eficaz a sua saúde, mais adequada para o funcionamento, para o bom funcionamento, para você poder curtir a vida, literalmente. E aí curtir do jeito que você acha que tem que fazer, né? O que te faz feliz? Me faz feliz viajar. Bom, não é legal viajar com um monte de desequilíbrio de saúde, com dor, com desconforto. Você quer ficar mais quieta na sua casa, ou se você viaja, não curte tanto, porque você tem o desconforto ali presente todo o tempo. Então assim, para evitar esse tipo de coisa, e aí você poder fazer aquilo que você gosta com mais tranquilidade, nem lembrar que tem a sua saúde para cuidar, porque você já cuida no seu cotidiano, a gente fala sobre Dinacharya e Rito Charya. Dinacharya, eu até comentei no episódio passado, se refere a uma rotina. O Ayurveda, né, essa medicina milenar que é o Ayurveda, orienta que todo mundo tem que ter um Dinacharya, que é uma rotina diária que seja positiva para aquela pessoa e a partir daí promova saúde para aquela pessoa. Qual é uma rotina diária que promove saúde? Eu vou falar o geral, mas isso não significa que essa rotina é para você. E depois eu vou dizer por quê. Uma boa rotina é aquela rotina que a gente consegue acordar o mais cedo possível e dormir o mais cedo possível. Também é aquela rotina que você não atropela o seu próprio corpo, mas que você consegue identificar os desequilíbrios do seu corpo. Você conhece o seu corpo a ponto de saber aquilo que você precisa comer, por exemplo, naquela semana, caso ele apresente um desconforto. Sei lá, estou com queimação no estômago ou estou começando a sentir uma queimação no estômago. Será que eu posso contribuir com o meu corpo? Pode. Como? Com quais alimentos? Com que tipo de rotina?
como que vai ser meu dia hoje para diminuir essa queimaçãozinha, esse incômodo que está aparecendo? Bom, o Ayurveda vai contribuir para você identificar isso, para você ser, entre aspas, autônoma, independente em relação a esse tipo de desequilíbrio cotidiano. A gente é muito dependente de medicamentos, né? A gente nasceu numa sociedade onde a gente depende muito da posição do médico, da médica e de medicamentos alopáticos. O que o Ayurveda faz nesse início é dizer o seguinte: você é responsável por sua saúde. Você não precisa de um médico se você está com um desconforto tão pequeno. Você precisa de um médico, por exemplo, se você já fez de tudo, se você está se alimentando bem, se você já fez um monte de coisa, esse desconforto aparece ali e não passa. De repente você já tem uma doença estabelecida e não sabe. Aí vale um exame. Agora, para coisas cotidianas, que não é a doença, que não tem nada a ver com a doença, se você aprender a se cuidar, elas nem aparecem. Percebe? E aí você utiliza o médico, o medicamento alopático e etc., quando você realmente precisa, quando você realmente tem uma doença estabelecida, e aí esse medicamento, inclusive, esse tratamento vai ser muito mais potente. Por quê? Porque o seu corpo não está nem acostumado com aquela quantidade de substâncias químicas, então ele reage muito mais rápido, diferente do corpo de uma pessoa que toma muito medicamento à toa. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, a dinacharya, né, desculpa, que é essa rotina diária, ela serve para manter o seu corpo em equilíbrio. Então, já te falei, né, essa coisa de dormir cedo e acordar cedo, de conseguir fazer algumas práticas de pausa ou de respiração. Por que isso é importante? Porque a gente, no geral, tem uma vida muito agitada, uma vida muito corrida. Muito movimento desequilibra o corpo, então traz mais ressecamento, para algumas pessoas traz muita constipação, para outras traz muita ansiedade. Então depende do seu caso, isso vai aparecer em algum canto. Então o que você faz quando você para e respira? Você está diminuindo a ansiedade, você está diminuindo tudo aquilo que está relacionado com desequilíbrios dessa vida corrida que a gente leva. Né? E isso aí, então, é muito legal, é muito importante, é muito, 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 muito eficaz. Parece que não, mas é. Conforme você vai fazendo, vai dando esse seu tempo, você vai vendo como é eficaz. Outra questão está relacionado, é muito comum, quem já conhece a Ayurveda fala assim, ó, eu quero fazer a Abhyanga, ou seja, eu quero fazer a oleação diária no meu corpo. E aí você vê um monte de gente que sente muito calor, que sente o corpo tudo vermelho, que está desequilibrado, tem inflamação quente no corpo fazendo a Abhyanga, dizendo, nossa, né, vou fazer a Abhyanga porque é do Ayurveda. Não é assim. Não é todo mundo que precisa de óleo, não é todo mundo que pode receber o óleo diário, assim, a Abhyanga no corpo. Quem pode? Quem tem saúde. Quem a saúde está muito boa, aí sim a oleação diária ela vai diminuir, né, um monte de coisa ruim do nosso cotidiano. Ela vai evitar ansiedade, ela vai evitar esses desequilíbrios de ressecamento que é provocado por essa correria que eu estava falando. Ela vai evitar um monte de coisa, ela vai te promover saúde, ela vai nutrir os seus tecidos, vai aumentar a boa nutrição do seu corpo, você vai ter mais disposição, senão a oleação diária provoca o contrário. Você vai ter menos disposição e vai achar que está fazendo uma coisa super boa para o seu corpo. Se liga? Então, assim, rotina ayurvédica sempre depende de quem é você, de como você tá, de como tá a sua saúde. Isso é importante. Horários para se alimentar também é parte de uma boa rotina ayurvédica. Não beliscar um monte de coisa entre as refeições. Tomei café da manhã, vou almoçar, depois vou jantar. Se eu morro de fome, no meio da tarde, come alguma coisinha pouca, leve para digerir. Não precisa ficar com fome, mas vai tentando antecipar o seu horário de jantar também. Então, assim, vai fazendo pequenas mudanças graduais na sua rotina, que vai deixando ela mais saudável, cada vez mais poderosa para promover a sua saúde. E isso é uma boa rotina ayurvédica. E ela sempre parte da sua vida. Não adianta você querer encaixar um monte de coisa se você não tem tempo. Então, o que é possível nesse momento? Essa pergunta é muito importante. Bom, essa rotina
que eu dei aqui alguns exemplos, e que ela depende sim de quem você é, de como está o seu corpo, de como está a sua vida, ela vai promover saúde porque ela vai trazer tanto potência de digestão, ou seja, você vai mandar para o seu corpo, vai contribuir com o processo digestivo, metabólico do seu corpo. Se a sua digestão fica boa, tudo fica bom no seu corpo. Tudo, 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 tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa rotina diária do Ayurveda, ela manda nutrição boa. Ou seja, por isso ela promove saúde. Porque ela, a partir de você, olha para o seu metabolismo e estimula o bom metabolismo, né? Equilibra ele. E também manda boa nutrição. Tudo que o corpo precisa para promover saúde e se manter equilibrado e sem inflamações. Segundo ponto, eu falei que eu ia dizer hoje é sobre o Rito Charya. Que é isso? Vanessa, você vem com cada coisa. Agora quer dizer que eu tenho que ter uma rotina para cada estação do ano? Sim e não. Não é que você vai mudar a sua rotina para cada estação do ano, mas você vai mudar pedaços da sua rotina para cada estação do ano. E eu vou dar um exemplo concreto. Eu canso de falar nesse podcast que semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. O princípio de Samana e Vishecha é fundamental para a gente manter a nossa saúde no Ayurveda. Então, se o meu corpo está pesado, está oleoso, tenho desconforto porque estou acumulando oleosidade e peso, o que eu faço? Eu mando para ele alimentos leves, alimentos que sejam o oposto. Eu não vou mandar uma carne cheia de gordura. Eu vou mandar, por exemplo, um arrozinho com lentilha para almoçar. Saca? Eu vou mandar o diferente para que o meu corpo comece a queimar isso que ele está acumulando. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam só nessa questão de acúmulo de viscosidade, de gordura, de inchaço. Não estou falando só disso. Uma pessoa que, por exemplo, está com a pele muito ressecada, que está perdendo peso, ou que está muito magra e que precisa de nutrição, de uma boa nutrição, de nutrição saudável, a gente também vai pensar em quais são os alimentos que vai nutrir, que vai contribuir com essa pessoa. E isso está diretamente relacionado com a estação do ano. Então, por exemplo, numa estação quente como o verão, se você faz um monte de churrasco, você está aumentando o calor no seu corpo. Agora, você não está aumentando o calor que aumenta o seu fogo digestivo. Você está aumentando aquele calor que vai te trazer desequilíbrio, que vai te trazer inflamação. Então, aí é que tá. Olha só o poder dessas rotinas sazonais, né? Relacionadas à estação do ano. Se eu tenho uma inflamação, por exemplo, eu tive lá a lesão no meu joelho, o meu joelho no começo da lesão, ele tinha uma inflamação quente. Eu tive que fazer todo um tratamento para tirar a inflamação quente dele, para não sentir essa quentura. Se naquele momento eu começasse a comer churrasco todo fim de semana, eu não ia conseguir tratar essa lesão quente, porque eu estou mandando mais calor. A gente diz que a gente está aumentando o Pitta no corpo. O que é Pitta? É um dos biotipos do Ayurveda que está relacionado com calor. Ou seja, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resfriar o meu corpo. Se eu tenho uma inflamação quente, eu tenho que mandar o oposto. Então cai muito bem, por exemplo, eu me hidratar com água de coco. Porque eu vou mandar a água de coco, ela tem uma potência fria. Essa potência fria, eu não estou falando gelada, hein? Estou falando água de coco, pode ser em temperatura ambiente, para Ayurveda até melhor. Então eu vou mandando essa potência fria para o meu corpo e ela vai contribuindo com o trabalho do meu corpo para tirar essa inflamação. Isso é Ayurveda. Por isso é importante as estações do ano. Se eu estou com um clima quente, úmido, eu estou aumentando o Pitta no meu corpo, que é esse exemplo da inflamação que eu dei. Se eu estou com um clima, por exemplo, muito seco, eu vou aumentar o ressecamento no meu corpo. Então, o que precisa ter minha comida? Tem que ter um óleo de boa qualidade, não basta água. Isso é muito interessante no Ayurveda. Porque a medicina, no geral, o que a gente já conhece, né? Não vou nem falar a medicina porque não é verdade que é a medicina. Vou dizer assim, ó, o que no geral a gente aprende é assim.
Tem ressecamento, bebe água. Ponto. Para o Ayurveda, água não basta para ressecamento. Então, se você tem um intestino, por exemplo, seu intestino está constipado, quando você vai ao banheiro, sai aquelas bolotas duras, que você sente dor e etc. Basta água? Não basta. Você tem que ter um pouco de óleo de boa qualidade na sua alimentação. Ou seja, diferente aumenta diferente. Se eu estou ressecada, eu coloco um pouco de óleo e eu estou mandando untuosidade, que para o Ayurveda é o oposto ao ressecamento. É o óleo que é oposto ao ressecamento e não a água. Então, assim, se nessa temperatura seca eu estou piorando essa constipação, então eu mando um pouquinho de óleo e eu vou evitar alimentos muito secativos. Um exemplo de alimento que vai secando, por exemplo, excesso de pimenta na sua comida. A pimenta, ela aumenta calor e vai aumentar essa secura. Então, se eu estou no verão, seco, eu não vou comer tanta pimenta se eu já tenho ressecamento. Então, o que eu vou dar? Eu vou dar, então, a prioridade para um pouquinho de boas gorduras na minha alimentação. Essas boas gorduras vão me fazer bem. E aí sim, alimento leve, com boas gorduras, e eu vou conseguindo, pouco a pouco, reequilibrar o meu corpo se eu não tenho uma doença estabelecida. E aí, óbvio, né, tem que olhar os outros, como está a sua rotina, como está tudo isso. Mas percebe, é nesse sentido que existem condutas para cada estação do ano no Ayurveda. Depois eu posso tratar sobre cada estação em outros episódios do podcast, mas hoje, o que é importante você saber? Primeiro, os alimentos estão diretamente relacionados com a estação. Então, dê preferências para alimento da estação. Esses alimentos já têm o que seu corpo precisa. A gente desaprendeu a fazer isso. Sabe aquela coisa? Eu lembro que quando eu era criança, eu falava, vó, tô com vontade de comer não sei o quê. Minha avó falava assim, não é época dessa fruta. Ou seja, a gente tinha a alimentação também sazonal de acordo com a natureza. A gente perdeu isso por conta das produções, né, das grandes produções aí de alimento, com muito agrotóxico, cultivado em estufa e etc. Então, se a gente perdeu isso, você tem que compensar de outro lado. Qual? Aí sim vale o Google. Faz uma pesquisinha, veja quais são os alimentos desse período dessa estação e consome esses alimentos mais do que os outros, por exemplo. Isso é muito importante no regime sazonal. Aí tá. Aí, para quem for Ayurveda avançado, aí a gente conversa em outros espaços. Porque aí sim, dá sim para fazer uma rotina diária que esteja diretamente relacionada com a estação do ano, para além da alimentação. E é isso que o Ayurveda vai fazer e promove tanta saúde. Então, se você quer chegar... Os clássicos do Ayurveda dizem assim, ó, se você quer viver 100 anos com boa saúde, você tem que ter um bom Ritucharya e um bom Dinacharya, ou seja, você tem que ter uma boa qualidade de vida, uma boa rotina diária, e essa rotina diária também tem que levar em conta, então, as estações do ano. Então, sem preguiça. Quer viver bem, quer viver com qualidade de vida, quer viver muito melhor? Bora lá fazer um bom Dinacharya e um bom Ritucharya, combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!